Olá, gente, bom dia. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast Elohim, amém? Eu quero fazer as honras primeiramente a Deus, a todos os nossos inscritos, a todo o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais. Que Deus abençoe as vossas vidas, amém? Se puder mandar esse link para alguém poder também assistir esse podcast, sair daqui edificado também. Não só você, compartilha também para Deus alcançar a vida de alguém, amém? Eu também quero deixar os agradecimentos ao nosso patrocinador, Alpa Labs, amém? Quero agradecer o pessoal de lá, que Deus abençoe as vossas vidas, amém? Estou aqui com meu amigo, pastor Jonathan, e também estaremos aqui com o nosso amigo, missionário Alessandro. Aqui está ele, amém? Bom, gente, Pai do Senhor, né? Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir de tarde, boa noite para quem vai assistir de noite, né? Independente do horário que vocês vão assistir, importante que vocês chegaram, né, para receber uma palavra abençoada, tá bom? Deus abençoe quem vai estar acompanhando aí pelas redes sociais, né? Estamos fazendo no Instagram, né? Já está previsto já por YouTube. Deus abençoe o pastor Jonathan, Deus abençoe o Gabriel, que nos fez o convite. Me sinto muito honrado, é um privilégio, até porque é a minha primeira participação de um podcast. Então, a gente está com a expectativa muito alta, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho. Amém. Seja bem-vindo. Vamos começar, né? Sem mais delongas, né? Queria conhecer um pouco mais sobre o missionário Alessandro. Bom, conhecer mais sobre ele é muito simples, né? Hoje eu tenho 26 anos de idade, né? Nesses 26 anos de idade que minha mente se remete uma infância muito, muito boa. Graças a Deus eu pude desfrutar, né, de uma infância muito agradável. Tive muitos amigos, né? E o meu maior amigo foi o meu irmão Alex, né? E nesse período também sou um rapaz hoje casado, muito bem casado, né? Como eu disse para vocês, né, vindo pro caminho para cá, graças a Deus me deu uma dona, né? Minha esposa se chama Samara. Hoje eu sou pai de 2 príncipes, o Tyler, que tem 4 anos, o Taylor, que tem 10 anos, né? É o meu maior patrimônio, que é o qual Deus me deu. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, mas graças a Deus, Deus olhou para gente com um olhar de graça e tem aí nos projetado dentro dos seus propósitos, da sua vontade, para levar a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, estaremos abordando um tema hoje muito, muito edificante. O tema hoje que nós estaremos abordando aqui é sobre superação, gente. Superação. Fique na live, gente. Fique na live. Corra para cá. Manda esse link para alguém, porque você vai sair daqui com a sua mente mudada. Você vai sair daqui edificado nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. O horário que você entrar para ver esse vídeo, você vai sair edificado. Pode ter certeza disso. Tá bem? Vamos deixar o nosso convidado bem à vontade para ele expressar o que ele sente sobre esse tema, abordar esse tema como você quiser. Bem? Bom, superação para mim é algo que, cara, é inevitável, né? Superação, primeira definição que nós podemos dar sobre superação a superação, ela é uma decisão. Sim. Né? Ontem mesmo eu estava indo para um compromisso, né, ali próximo a Marechal Hermes, né, bem entre Marechal e Deodoro. Eu estava conversando com um rapaz no Ubermoto, ele falou algo para mim que mexeu comigo. Ele falou comigo, já que você vai participar de um podcast, leva só essa reflexão. Ele me contou uma parte do testemunho dele, né, da dificuldade, sobre as adversidades que ele passou na vida, sobre questões familiares, né, do casamento. Ele disse, cara, eu tenho 2 filhos, né, e teve um momento que, diante de tanta perca, eu parei, olhei para mim e falei, cara, eu preciso me levantar, preciso me reerguer. Se não for por mim, pelo menos por meus filhos, né? E se não for pelos meus filhos, pelo menos por mim. Sim. Porque superação é uma decisão, né? Então, a superação em si, ela não te dá opção. Ou você se torna vitimista, você coloca a culpa em Deus e o mundo porque a tua vida não está dando certo, não está andando, não está progredindo, não está avançando. Por que você não está rompendo? Ou então você se posiciona, decide romper, decide superar os traumas, né? E a expressão trauma é oriundo da interpretação da filosofia, que significa ferida, né? Ou você supera ou você é superado. Então, a superação é uma decisão. Ô, Alessandro, nesse tema de superação, você acha assim que o modo superação em si,
ele colocando ele na balança, ele é 50% para Deus, 50% para a gente, ou não cabe a Deus participar disso? Cabe da gente se levantar para se erguer? É claro que Deus é dono de todas as coisas, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, mas você acha que nesse período de superação, o que cabe para a gente? É decisão nossa 100% ou 50% ajuda de Deus e 50% da gente? Mano, eu acredito que seja 50-50. Acredito que seja 50-50. Existem pessoas que usam um jargão muito equivocado, Sim. né? Esse jargão, o pastor Jonathan com certeza ouviu. Você também, Gabriel, esquece, com certeza também deve ter ouvido que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Sim, Né? sim. Tem gente que interpreta esse jargão, né, muito, muito equivocado. Por quê? O cair é do homem, o levantar também é do homem. Sim. Não é só de Deus. Entendeu? Até porque Deus não quer que o homem nunca caia. Então, a decisão de cair é do homem e a decisão também de se levantar, a vontade que o homem se levanta vem de Deus. Porém, a decisão de se levantar também vem do homem. Por isso eu abraço essa ideia, esse conceito de 50-50%. Porque não adianta Deus querer motivar o homem se o homem não der uma resposta para essa motivação. Até porque Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Existem situações em nossa vida, um exemplo bíblico mesmo que eu posso usar é Josué, capítulo 1, versículo 9, parte A, está escrito assim: Josué, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. A palavra forte aqui no hebraico é hazak vehemet, que significa, pode ser traduzido como coragem. Esse tipo de coragem aqui não é uma coragem com a ausência do medo, é com a presença do mesmo. Então, é uma coragem independente do medo. Eu tô com medo, porém eu não tenho opção. Ou eu vou viver uma vida me vitimizando, ou eu decido ter uma coragem, me levantar, me superar, a fim de alcançar o propósito, não só que eu desejo, mas também como Deus estabeleceu para a minha vida. Então, ter coragem, se motivar, ter o desejo de se superar, não é somente a ausência do medo. Muitas vezes nós temos que nos superar tendo medo. Por quê? Porque esse medo aqui não é uma guerra externa só, é uma crise interna, que são as piores. Então, se eu não decidir me superar por mim mesmo, claro, com uma motivação, sabendo, conhecendo, entendendo qual é o propósito que Deus tem para minha vida, cara, eu sempre vou ficar colocando culpa em fulano, porque fulano rompe, eu não rompo, porque fulano avança, eu não avanço. Eu sempre vou olhar para trás, para minha vida, e vou falar, eu não nasci para ser feliz, não nasci para crescer, eu não nasci para ser bem-sucedido em área nenhuma. Então, existem pessoas que usam muito esse jargão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O levantar também é do homem, claro, partindo do princípio da vontade de Deus. Sim, sim. É engraçado que eu escutei uma frase, e essa frase martelou na minha cabeça, porque a frase é assim: se você não consegue sair do que te aprisiona, você já se tornou escravo disso. Uhum. Então, tem pessoas que, para largar vícios, para largar prostituições, para largar diversas coisas, ela vai ter que romper os limites dela, sim? Sim, sim. Então, você acha que essa frase faz sentido? Se você não consegue abandonar algo, você já se tornou escravo daquilo? Bom, por um lado, sim. Faz um sentido. Porque eu tenho uma ideia bem definida, né? O povo lá na igreja onde eu congrego, pra quem não sabe, gente, eu congrego na Assembleia de Deus do Ministério Efraim, tá? Presidida pelo meu sogro, o pastor Jânio, e minha sogra, a pastora Nem, ali na Avenida Santa Cruz, número 10.948, em Senador Vasconcelos, tá? Mando um abraço, um beijo para todo mundo, viu? Voltando para a pergunta, faz um pouco sentido, sim. Eu tenho uma ideia definida, eu não sei se vocês vão coadunar com a mesma ideia. Qual o princípio que eu tenho? Que discordar não ofende. Né? Você tem direito de concordar ou discordar. Sim. Isso vice-versa. Né? Só que a gente precisa saber que tem coisas que é certo e errado. Parte do princípio de caráter. Agora, o que é bom e é mal é muito subjetivo. Tem coisas que é bom para mim, porém pode ser mal para o pastor Jonathan. Tem coisas que pode ser ruim para mim, pode ser bom, né, para o Gabriel. Então, o que acontece? Na minha pequena concepção, eu acredito que não exista processo de libertação. Por quê? Porque a maioria das pessoas que dizem muitas vezes que estão em processo de libertação,
porque, na verdade, já tem uma ideia definida de espiritualizar coisas que só são resolvidas através de um posicionamento. Então, existem pessoas que procuram espiritualizar coisas que podem ser resolvidas através de sua decisão. A decisão ainda continua sendo minha, né? Então, uma decisão sempre vai ter uma influência. Ou vai te deixar atrasado, ou ela vai levar você a ter um start na sua vida a fim de que você possa progredir. Então, muitas pessoas procuram colocar culpa, né? Que é a droga, é a bebida, é o álcool, é o vício, é o cigarro, quando, na verdade, tem suas dificuldades de abrir mão, sim, só que não adianta você ir para um psicólogo, tratar de algo nessa área, se não adianta você entregar a sua vida num centro de recuperação para poder tratar sobre essas áreas, se não for uma decisão sua largar. Sim. Então, o que adianta eu me entregar na mão, pegar o remédio na mão para poder ser tratado e não tomar? O que adianta eu estar com uma dor, tendo aqui um remédio para dor, e eu sabendo que o remédio vai me ajudar, porém a decisão é minha, de tomar ou não. O remédio está proposto ali para realizar o seu efeito. Cura, né? É para poder me libertar daquilo. E essa cura é Jesus. Então é uma decisão. Eu preciso abraçar um remédio. E esse antídoto é Jesus Cristo. Então, a superação é uma decisão, 50% do homem, 50% vontade de Deus. Porém, só a vontade de Deus não adianta. Só o querer de Deus não efetua. Porque se não acontecer isso também, né, a gente acaba culpando a Deus por todas as coisas. Acabamos sempre colocando culpa em alguém. E assim, é mais fácil culpar a Deus do que culpar a si próprio, né? Então, se a gente não startar isso, a gente sempre vai levar a culpa para Deus e Deus não tem culpa de nada. Uhum. Depende só do homem. Como você mesmo falou, é 50% e 50%. Então, assim, o levantar é do homem e o cair também é do homem. Então, se o homem não levantar por si só, adianta. Uma coisa que eu escutei numa pregação foi: o homem ele tem que tomar ação para o céu reagir àquilo que está na mão dele para ser entregue, né? Então, acho que também baseia muito sobre isso, né? Então, assim, você tem que dar o primeiro passo para que Deus ele venha completar e concluir tudo aquilo que ele propôs à sua vida, né? Acho que é sobre isso. Sim. A gente parte sempre de um princípio bíblico, porque, por exemplo, existem pessoas que vivem sempre botando desculpa, né, nesse conceito que a gente está trabalhando, porque, por exemplo, Jesus ele só precisou se encontrar, cara, com Saulo. Ele não demorou 3 anos para mudar Saulo. Sim. Ele só precisou tirar esse senso de justiça equivocado que Saulo tinha. Ou seja, a perspectiva do seu olhar é totalmente equivocado. Sim. Cumprir a Bíblia não é ser um justiceiro. Até porque Cristo não levantou advogados. Saulo se sentia um advogado do Evangelho. Sim. Então, não é porque você prega de um jeito, Saulo, que fulano por pregar diferente está errado e você é o certo. O seu Evangelho, a forma com que você vê o Evangelho, nem sempre é a maneira correta. Então, Cristo, para ele, apaga a luz de fora e acende a luz de dentro, para ele parar de olhar para fora e voltar a olhar para dentro de si, vasculhar aqui dentro. Durante 3 dias. Ele ficou sem comer, sem beber. O cara ficou 3 dias de jejum e foi cheio do Espírito Santo. Quanto tempo 120 homens ficaram dentro do cenáculo para poder receber a presença do Espírito? Orando 10 dias. Sim. E se cumprindo o 50º dia, o dia do Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o cara ficou 3 dias. Então, existem pessoas que ficam se auto-sabotando, colocando desculpa, entendeu? Então, não é que a prisão é forte. Sou eu que me permito ser prisioneiro dela. Sim, porque a chave está aqui. Porém, eu posso fazer um esforço para pegar a chave. Só que eu estou tão no acomodismo, eu estou tão conformado, eu estou tanto no conformismo, que eu quero viver daquele jeito e quero que alguém tenha misericórdia de mim, traga o remédio, o antídoto para mim, que ele possa vir até mim e me ajudar a soltar. Não adianta. Eu preciso tomar essa decisão. Então não dá para espiritualizar coisas que só são resolvidas através de posicionamento e decisão. Droga, você vai ter um auxílio. Vai. Só que esse auxílio, esse investimento de cura, de tratamento, isso tudo só vai surtir efeito, esse investimento, quando eu decidir não continuar praticando tais coisas.
Eu tenho uma definição na visão bíblica, posso até mudar, como também posso manter, que a Bíblia ela não é pautada só em lei. A Bíblia ela é pautada em orientação. Sim. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 é o Antigo Testamento e 27 o Novo. Correto. Né? A gente sabe que 48% do Novo Testamento, né, dentre os 27 livros do escrito do Novo Testamento, é atribuído ao apóstolo Paulo, porque ele escreveu de 27 a 13, então sobra 14 para outros autores. Né? E a gente, olhando para a Bíblia, a gente percebe que Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, está escrito assim, existem 8 alianças na Bíblia. Tá? Essas 8 alianças são a aliança edênica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança israelita, aliança mosaica, aliança davídica e a nova aliança. Dentre essas 8 alianças, a aliança edênica é quebrada no capítulo 3, no versículo 6 de Gênesis. Está escrito assim, e Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer e para dar entendimento do bem e do mal. Os 4 verbos que levaram a humanidade à queda, está nesse versículo. São as 2 disciplinas, né, que nós usamos para a homilética, que é para uma interpretação bíblica, né, que é a exegese, a homilética, né, e a hermenêutica. Né? Então, exegese é o prefixo de EX. Sim. Então, eze, dentro, gese, fora. Então, o que a exegese diz em Gênesis 3,6? Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer, para dar entendimento do bem e do mal, tomou, comeu, deu e comeram junto. Então, a exegese está deixando claro que o pecado foi gerado no individual, porém foi consumado no coletivo. Então, Deus não proibiu Eva de comer. Não está escrito na Bíblia, eu te proíbo, Adão, de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, você tem todos os frutos para poder comer. Só que eu te oriento, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque uma vez que você comer, certamente morrerá. Então, o que Deus está dizendo? Você vai morrer se você desobedecer. Porque o fato de eu ter uma vida boa é fruto de uma vida de obediência. Então, quer viver bem? Obedeça. Agora, quer morrer? Desobedeça. Porque a morte é o fruto da desobediência. E o fruto da obediência é viver uma vida, né, abençoada. Então, Deus orienta. Em Deuteronômio está escrito, capítulo 28, capítulo da bênção e da maldição. Né? Se fielmente ouvires a minha voz, tendo cuidado de obedecer os meus estatutos e guardar os meus mandamentos, eu, o Senhor, vos colocarei como nação santa, sacerdócio real, todas as bênçãos estarão sobre ti e te alcançarão. Então, a condicional de quem obedece é viver a bem. Porém, a condicional de quem desobedece é ter uma vida totalmente amaldiçoada. Sim. Deus não amaldiçoa ninguém que procura viver sem ele, namorar sem ele, casar sem ele. Só que a vida dessas pessoas também não será abençoada. Elas estão condicionadas a uma vida maldita. Podem até casar, mas o casamento pode ter grande risco de não durar. Pode construir uma família, mas pode correr um grande risco da família não vingar. Então, não é que Deus amaldiçoa, é que viver uma vida sem a orientação de Deus me expõe à maldição. Então, essa ideia de falar que não, fulano tem que fazer por mim, Beltrano tem que fazer por mim, Deus ele sempre vai nos apontar um melhor caminho. Só que eu preciso entender, ou eu vivo por conhecimento ou vivo por sabedoria. Porque conhecimento é adesão de informação. Sim. Sabedoria é investigação da vida a fim de vivê-la da melhor maneira possível. Então o que eu tenho que fazer? Deus, eu tenho um domínio da minha escolha. Porém, sabendo eu que se eu escolher sem uma orientação sábia, eu vou me auto-sabotar, então eu prefiro entregar a Ti o poder da decisão em minha vida. Então me aconselha, me dê um aconselho, me dê uma orientação. Então Deus orientou o povo de Israel, porta da bênção e a porta da maldição. Porém, eu te oriento a escolher a porta da bênção, não a porta da maldição. Adão, coma todos os frutos, porém te orienta a não comer o fruto proibido. Então, quando Adão come, quebra um acordo, quebra uma aliança. E por conta dessa quebra de aliança, Deus vai até Adão e pergunta, Adão, onde tu estás? Ah, eu ouvi a tua voz. E o Senhor passeando no jardim, tive medo porque eu me vi nu. Aí Deus pergunta, por acaso tu comeu o fruto que eu não mandei você comer? Foi a mulher que tu me deste. Deus não queria o culpado, Deus queria a confissão. Sim. Por quê? Porque a confissão me traz a misericórdia. Sim. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus não queria expulsar Adão do jardim. Deus só expulsou Adão do jardim porque Deus não queria que Adão tivesse acesso ao fruto da eternidade. Senão ele seria alguém que viveria eternamente na prática do pecado. Aí se tornaria um iníquo, iniquidade.
Sim. Né? E iniquidade é muito mais além do que só pecar. Gênesis 12:10, Abraão desce para o Egito e mente. Diga para Faraó que você é minha irmã, não diga que é minha esposa. Porque se você falar que é casado comigo, eu morro, porque Faraó vai se embabacar com a sua beleza e vai possuir você como esposa para ele. Então, para que eu não morra, minta dizendo que é minha irmã. Ele mentiu, mas não mentiu de novo. Ou seja, ele mentiu, mas não cultivou. 2 Samuel capítulo 6, depois de 75 anos, a Arca da Aliança ficou longe de Jerusalém, né? A Bíblia diz que Davi, eufórico, consegue trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. No capítulo número 7 do mesmo livro, está escrito que Davi, ele acorda feliz porque a arca está lá e conversa com Natã. Será que Deus vai se agradar de eu construir um tabernáculo para depositar a Arca da Aliança? Natã diz, com certeza Deus vai se agradar da intenção do teu coração. Depois o tempo passa, Deus mostra para Davi que a intenção do coração é bom, porém a mão dele estava suja de sangue. E esse propósito seria realizado na vida do seu sucessor, que não seria, né, outro homem a não ser Salomão. No capítulo de número 9, ele lembra da aliança que fez com Jonatas, filho de Saul, dizendo, se eu for rei, eu serei benéfico com a sua casa. Porém, se você sentar no trono, também seja benéfico com a minha. Então, existia uma aliança. No capítulo 9, ele pergunta a Ziba, que tinha o registro dos reis que antecederam Davi. Sim. Será que ainda não restou alguém vivo da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Ele vai ler lá, tem sim, está vivo, está na casa de Maqui, em Lodebar, só que tem um porém qual? É manco, paralítico, de ambos os pés. Davi disse para ele, não te perguntei qual é a deficiência, eu só quero saber se está vivo. Está vivo? Tá. Então a aliança prevalece. Não há deficiência. Então sim, manda ele vir, que ele vai sentar na mesa, em comunhão comigo, pelo resto da vida, comerá pão e beberá água diante do rei. Capítulo 11, Davi era para estar na guerra, juntamente com todos os homens da cidade, juntamente com a Arca da Aliança, que era a representatividade do Deus que eles serviam no vale de guerra. Porém, Davi se ausenta da guerra, fica no palácio, e fica no palácio, ele passeando no palácio, ele se distrai com uma mulher que estava com a janela aberta do seu banheiro, tomando banho, totalmente nua. Tem gente que pega esse texto e diz que a pombagira estava em Betseba, né? Mas, na verdade, o pecado não veio dela, o pecado veio de Davi. Davi premeditou tudo, embabacado com a beleza, ele adultera com a mulher, tem o fruto do adultério, Deus permite a criança morrer, porém, ele mata um inocente, que representava a figura da lealdade. Um dos servos mais leais de Davi era Urias. Coloca ele na primeira fileira do exército, mata, homicídio. Ele realizou homicídio, mas não matou outro inocente. Então ele realizou homicídio, mas não cultivou. Ele adulterou, mas nós não vemos a Davi adulterando de novo. Ou seja, ele errou uma vez, errou duas, mas nós não vemos ele cultivando esses erros. Por quê? Iniquidade é isso. Iniquidade não é só pecar. Iniquidade é tornar o pecado um estilo de vida. Sim. Então é uma opção de escolha. Sou eu que decido. Aí nós entramos naquela questão da maldição hereditária. A Bíblia não ampara essa questão. Maldição hereditária não existe. Êxodo capítulo 20, versículo 19 em diante, está escrito que Deus visitará a iniquidade do pai nos filhos da terceira até a quarta geração. Então o que é iniquidade? Pecado consciente que se tornou um estilo de vida. E por que ele visita da terceira à quarta geração? Porque os filhos vivendo na casa desse pai que tornou o pecado um estilo de vida, acha comum. Por achar comum, repetindo os mesmos erros, estão condicionados a viverem o mesmo resultado de vida. Então nós queremos muito espiritualizar, quando na verdade precisamos decidir. Quer ver um texto? 2 Crônicas capítulo 28. O rei Acais é pai do rei Ezequias, que começou a reinar no capítulo 29. Acais fechou o tabernáculo. Acais tirou o ofício sacerdotal dos sacerdotes, paralisou o ofício dos levitas. Ele deu os utensílios sagrados do tabernáculo para o rei Tiglat-Pileser. Isso é o contexto, tá, de Isaías 10, 27. Certo. Ele sacrifica um dos seus filhos a um deus chamado Moloque. Moloque é uma entidade isopomorfista. E os deuses isopomorfistas é metade homem e metade animal. Sim. Então é metade da cintura para baixo um homem e da cintura para cima é um touro. E essa entidade era grande demais, tinha no seu tronco uma abertura a qual eles colocavam lenha e ateavam fogo, porém a sua mão ficava estendida para frente. As mulheres, ao entrarem em trabalho de parto, as parteiras já não passavam as crianças, após cortar o cordão umbilical, dentro de uma bacia com água com sal. Não. Eles aproveitavam que a criança estava totalmente coberta de sangue,
colocava a criança nas mãos da entidade Moloque e por causa do sangue ela escorregava e caía certinho no tronco daquela entidade e eram mortas, queimadas, vivo. E aí ninguém de Judá, ninguém de Israel ficou incomodado com os gritos ensurdecedores das crianças que foram sacrificadas? Não, por que não? Porque nas extremidades do Vale de Rinom, onde estava essa entidade, na época de Acaz, foi colocado tambores. Então, quando caíam as crianças no ventre dessa entidade, eram queimadas a fogo, os tambores começavam a ser tocados. Para quê? Para abafar o grito das crianças que estavam sendo sacrificadas viva dentro daquela entidade. A Bíblia diz que tudo isso foi patrocinado pelo rei Acaz. Então ele fechou o tabernáculo, entregou o utensílio sagrado, dentro das recâmaras, que eram os armazéns onde guardavam, depositavam, ele depositou ouro, prata e bronze para os príncipes. Ele deu também na mão de Tiglat-Pileser. Uma vez por ano ele beijava a mão, a aliança na mão de Tiglat-Pileser como sinal de submissão. Sim. Olha a desordem que Acaz fez em Israel. Ele entregou Israel na mão de um rei tirano. Sacrificou seus filhos, sacrifício de crianças, adoração a outros deuses, fechando o tabernáculo, utensílio sagrado na mão dos inimigos, ouro e prata e bronze dos príncipes na mão dos inimigos. Olha a bagunça que Acaz fez. Para piorar, não tem mais sacrifício no altar de Deus, que no hebraico vem de Misbeá, né? Então, que é uma acróstico com 4 letras, MZBH, M Merrila, perdão, Zezerut, mérito direito, B Beraca, benção promessa, H Raime vida. Israel não tem mais perdão, Israel não tem mais bênção e promessa, Israel não tem mais direito, Israel não tem mais vida. Por quê? Porque Acaz entregou o povo na mão de um rei tirano. Para piorar, ele ainda coloca em bosques, debaixo de árvores, outros sacrifícios a outros deuses, segundo a cultura cananeia, que eram entidades que eram adoradas em bosques e em cima das montanhas. Olha a bagunça que Acaz entregou. Porém, quando Acaz morre, quem senta no trono é o seu filho Ezequias. Quando Ezequias senta no trono, Ezequias conversa com os anciões e os anciões dão a ele o relatório de como andava a regência de seu pai. Ele pergunta, o que papai deixou de herança? E deixou... Israel estava no azul, deixou no vermelho. Religião de Israel distorcida. O culto, se não sabe o sincretismo religioso que está em Israel. Está uma bagunça, sacrifício de criança, genocídio de crianças. E aí, o que você decide? Vai dar continuidade ao que o teu pai fez? Ou você decide ser diferente? Ele diz, eu decido ser diferente. O que papai fez? Fechou o templo. Reabra. O que papai fez? Tirou o ofício sacerdotal dos levitas. Devolva a eles. Peça para que eles se purifiquem, se santifiquem e tire todas as imundícies de dentro do tabernáculo. Tá, mas o quê? Também não esqueça. Quebra a imagem Moloque, não tem mais sacrifício de criança, queima os tambores. Ele realinhou o povo a Deus. Ele devolveu o povo a Deus e devolveu Deus ao povo. Quando isso acontece, é fruto de uma decisão. Então a maldição não é hereditária. Só que, infelizmente, nós vivemos numa geração que procura colocar na conta da hereditariedade aquilo que é culpa do seu próprio caráter. Então você acha que pessoas que são frustradas dentro de um relacionamento, ela coloca culpa de não conseguir se aproximar de outro, não conseguir ter outro relacionamento saudável no relacionamento passado que ela se frustrou? O que acontece? Segundo a psicologia, existe uma linguagem técnica chamada de pistantrofobia. O que é pistantrofobia? A pistantrofobia é quando a pessoa se frustra dentro de uma amizade, não só relacionamento, sim, mas de uma amizade, de um amigo, que muito tempo, desde a infância, era muito leal. Porém, a psicologia diz que essa pessoa ela tem uma certa dificuldade, receio de se entregar, de confiar novamente a uma outra pessoa. Então ela se fecha. Ela vivia muito com muita gente, porém, por conta de traições, por se frustrar, por criar expectativa em que não era para criar, acabou se frustrando. E isso muito acontece, né? Porque expectativa precisa de coisas que corroboram. Sim. Então precisa de algo positivo que alimente aquilo ali. Não vai dar certo porque fulano está me apoiando. Isso é expectativa. Expectativa precisa de elementos que possam dar baseamento a eles que tudo vai dar certo. Porém, alguém frustrou ele, alguém apunhalou ele, alguém enganou ele, ou alguém disse não quando ele menos esperava, ou alguém falou não estou disponível quando ele mais precisava. Ele carrega isso em seu coração, um remorso, uma tristeza, está chateado, está triste, né? Porque estava sempre disponível, porém nós não temos 4 braços, mano. Sim. Gratidão não é dívida. Então você pode fazer por todo mundo, mas quando alguém não for grato por aquilo que você fez e virou as costas e foi embora, você não tem que se sentir
achar que essa pessoa é obrigada a fazer por você o mesmo que ela fez. Até porque gratidão faz parte de caráter. Minha pastora diz que gratidão é a memória do coração. Sim. Né? Minha pastora nem. Então o que acontece? Gratidão faz muito mais parte do caráter. Não é só uma decisão. Porque a decisão é fruto de um caráter. Então o que acontece? Se a pessoa é ingrata, não agradeceu, o que tu tinha que ter feito por ela, tu já fez. Só que tem pessoas que perdem a saúde emocional. Sim. Perde a saúde psicológica porque se autoflagela dizendo: pô, será que eu deixei de fazer algo a mais? Não, você fez até a mais do que deveria. Tu fez tanto até a mais que se você tivesse feito o que deveria ter feito e parado, essa pessoa não teria tanto poder emocional sobre a tua vida. Porque quando eu dou o que é suficiente, eu não sou sugado, mano. Agora, quando eu dou a mais do que a pessoa de fato precisa ou merece, eu me torno dependente dela, dependente dele. Ô, Alessandro, eu tenho uma colega no trabalho, ela estava conversando comigo sobre essa questão de relacionamento. Ela fala que o relacionamento dela é abusivo. Uhum. Só que eu fiz a seguinte pergunta para ela: se é abusivo, por que você insiste numa coisa que não está te fazendo bem? Ela fala: porque eu não sei se eu conseguiria terminar com ele. Eu fiz a pergunta para ela, falei: por que não conseguiria terminar com ele? Ela falou: porque eu sou dependente emocional dele. Então, quando a pessoa chega nesse ponto de ser dependente emocional de alguma coisa, fica muito difícil dela abrir mão disso. Fica muito difícil. É a mesma coisa as tuas frustrações do passado. Você está com dependência emocional. É por isso que muitas pessoas não conseguem largar a frustração do passado. Sim. Porque a frustração do passado martela tanto no presente que causa dependência emocional. É por isso que as pessoas não conseguem se aproximar de outra, não conseguem reatar uma amizade, não conseguem casar novamente porque um relacionamento lá atrás foi frustrado. Então, eu acho que a dependência emocional, cara, é uma coisa muito séria. Que mesmo tu sendo abusado, maltratado, escorraçado ali, tendo uma vida que não vale com você não consegue largar. É a mesma coisa que eu tenho um testemunho, porque minha mãe sempre foi mulher guerreira, mas tinha um relacionamento totalmente abusivo. Então, meu pai, ele em si, ele tinha outras mulheres na rua. Minha mãe sabia, mas não conseguia largar. Porque o relacionamento era tão abusivo, que quando você resolve largar, a outra pessoa que abusa vai se sentir no direito de não te dar o direito de prosseguir. Então, muitas das vezes, eu acho que é esse caso que acontece nas pessoas. Você vive uma coisa tão abusiva, quando você resolve largar, o que abusa de você não deixa. Então, eu acho isso bem perigoso, o sentimento emocional das pessoas. Sim, eu tô te sentindo muito quieto. O que tá acontecendo? Hoje eu tô só de espectador, eu tô só ouvindo e aprendendo cada vez mais, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer pro Alessandro, que assim, a gente veio conversando bastante no carro, no caminho de lá para cá, Sim. E você teve uma perda, né? Sim. Uma perda irreparável, né? Assim também como eu tive recentemente. E assim, eu queria saber de você, como é que você lidou com a perda, né? E o que te fez prosseguir em frente perante essa perda que você teve? Bom, a minha mente remete bastante percas, né? Sim, bastante dificuldades que eu tive. Como eu disse no início, eu vim de uma família não pobre, mas simples e humilde, que tem gente que não sabe diferenciar pobreza e humildade. Sim. Né? Então eu vim de uma casa que, embora vivíamos com algumas dificuldades, porém meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre conseguiram sanar as nossas necessidades. Né? Minha perca foi do meu irmão Alex. Né? Quem não sabe, eu tive irmãos gêmeos. Né? Meu nome é Alessandro, dele é Alexandro. Hoje, se ele tivesse vivo, estaria com a mesma idade que eu, 26 anos de idade. Rosto igual, idêntico, sorriso, cara, altura, cor, tudo igual, muito, muito, muito igual. Né? Até mesmo minha mãe muitas vezes confundia. Pior que o papai teve a ideia, muito agradável de colocar um nome quase que parecido, Alexandro e Alessandro, só para ajudar mesmo. Podendo né? mudar um pouco, né? Poxa, só para ajudar. Né? E meu pai, quando nós éramos pequenos, ele sempre tinha costume de colocar o tênis igual,
para ajudar. Para ajudar, né? mais ainda. Para ajudar mais ainda, né? Vestir totalmente igual, né? Tudo igual, bermuda igual, camisa igual. No início, para mim, quando eu percebi que eu tinha de fato irmãos gêmeos, para mim eu ficava chateado, porque sempre tinha que ter alguma coisa igual, sempre tinha que dividir, sempre. Só que depois eu comecei a olhar por outros olhos, eu percebi, cara, eu tô tendo um privilégio, Sim. né? Porque nós somos muito ligados, quando o Alex passava por muitas situações difíceis, eu sempre sentia que ele não estava bem, né? Ele conseguia transparecer para muitas pessoas, até porque uma das qualidades que o Alex mais tinha, eu digo dom, né? Alex cantava demais, muito, muito, muito. Eu arranho, sou mais para pregar, um arranho, tem uma voz bonita, mas ele cantava muito, porque Alex não só cantava, como tinha coração naquilo que cantava. E outro adjetivo que eu poderia usar para Alex era resiliência. Alex era muito resiliente. Ele sentia dor e não deixava você perceber que ele estava com dor. Né? Era muito aguerrido, era muito batalhador. E ele falava sempre para mim, Alessandro, eu quero pregar como você prega. Eu falei, eu quero ter a estrutura que você tem. Cada um tem um Cada dom e um chamado diferente, não dá. Né? Então Deus não dá asas para ninguém, nem sempre Deus dá asas. Né? E foi em 2016, dia 10 de abril de 2016, né? Dia 10 de abril de 2016, que nós recebemos a notícia que o Alex tinha falecido. Porém, com 17 para 18 anos, um mês praticamente antes do nosso aniversário de 18 anos. Né? Para mim foi duro, por quê? É exclusivo, tá? Eu não abri para ninguém essa informação. Por quê? O que acontece? Com 12 para 13 anos, nós morávamos lá depois de Marambaia, Reta Velha, BNH da Reta. Do outro lado da... Bem depois de Itaboraí, bem depois de Niterói. Conheço bem essa área, até porque eu era de lá também, né? E eu morei lá, minha infância foi toda lá. Cara, a gente jogava futebol, bolinha de gude, pique-bandeira, a gente se divertiu muito. Hoje eu não sou muito apegado a essas coisas porque eu tive tempo para isso. O Paulo mesmo diz, né? Quando eu era menino, eu vivia e falava como menino. Agora eu cresci e sou homem. Agora eu falo e me comporto como homem. Então, quando eu era menino, eu me comportei como menino. Eu fui feliz. Fui, graças a Deus, me diverti. Usufruí da oportunidade da minha infância. Embora vivia dentro de um ministério que era bem carrasco, né? Bem ditatorial, né? A grosso modo. Por quê? Porque na igreja que eu congregava era o saudoso pastor Moisés e missionária Almira. Né? Missionária não podia subir no altar, pintar cabelo, botar brinco, esquece, era demônio. Né? Ter televisão em casa era proibido. Né? O que o obreiro tinha de ocupação quando a igreja estava limpa, muitos tinham o privilégio de arrumar a casa do pastor, né? Fazer um lava-jato no carro do pastor. Então a gente vivia debaixo dessa questão ditatorial de igreja. Porém, nós vimos milagre. Embora vivendo debaixo dessa pressão do homem, nós vivemos milagre. Mas quando, com 4, 5 anos de idade, nosso pastor nos impediu de tocar pandeiro. Porque meu pai vendia pipa, né? A gente vendia sacolé, vendia pipa em casa. Então muita gente ia no nosso portão de casa, né? Na Rua H, né? Na Rua H, casa 15, na Reta Velha. Então meu pai soltando pipa com a gente, botou uma cueca na gente, eu e no Alex. A gente soltando pipa sem camisa, só de cueca. Isso vocês com quantos anos? Isso tinha 3, 4 anos de idade. Criança, vamos botar assim, não digo 3, 4 anos de idade, eu acho que 5, 6 anos de idade, por aí. A gente de sunga, soltando pipa, né? Foi onde o pastor, ele viu a gente passando e falou, ó, você sabe que a igreja não aceita, né? Isso tudo, pá. E proibiu a gente tocar pandeiro, porque nessa idade a gente já sabia tocar pandeiro, né? Meu pai tinha ensinado a gente a tocar. Aí, chegamos na igreja, quando a gente já foi atrás do pandeiro para tocar pandeiro, harpa cristã, irmão. Andas carregado no pandeiro, é lindo. É a coisa mais linda, né? O hino 28 da harpa cristã. E chegamos na igreja, já eufórico para tocar pandeiro, o pastor escondeu o pandeiro para a gente não tocar. O que meu pai fez? O pai conversou com o pastor, falou, pastor, pode colocar qualquer julgo em mim, menos nos meus filhos, né? Aí meu pai levou a gente, foi no centro de Itaboraí, se eu não me engano, para poder ir num negócio de música, numa loja onde tinha instrumentos, bateria, guitarra, né, um estúdio mesmo que tinha lá. E ele falou, o que vocês querem? Nossos olhos brilharam logo pro pandeiro. Ele comprou um pandeiro verde para um e um azul para o outro. Eu fiquei com o azul, meu irmão ficou com o verde. Né? Aí chegando na igreja, chegando em casa, comprou também a mochilinha para botar, né, a bolsa para botar o pandeiro. Todo feliz, porque a gente ia tocar pandeiro na igreja. Meu pai, não, vocês vão na frente com a sua mãe. O papai já vai. Né? Aí chegando na igreja,
focado no pandeiro. Quando a gente foi, o pastor escondeu o pandeiro de novo. A gente chorando. Meu pai chegou com os 2 pandeiros escondidos. O que foi que vocês estão chorando? Porque o pastor novamente impediu eles de tocar pandeiro. Né? Meu pai falou, abriu a bolsa e deu o pandeiro na... O pastor terminou de orar, quando puxou o primeiro hino da harpa cristã, começou a ouvir batuque de pandeiro. Eu imagino a cara do pastor na hora. Irmão, o pastor ficou, eu não sei se estava com o diabo no diabo, mas ele ficou irado. E dali por diante meu pai nos ensinou, né? Nos ensinou que independente da pressão, se é do homem, se é religiosa, se é externo do mundo, você precisa sempre ser resiliente, flexível. Saber sempre se desvencilhar da situação. E foi onde eu comecei a ver que a minha amizade e irmandade com o Alex era algo dado por Deus. Né? A gente sempre vivia junto para tudo. Na época de infância, eu e ele íamos para o culto 5 vezes numa noite. 5 cultos em um dia, só para você ter ideia. Que a gente conhecia aquela região com a palma da mão. Sim. A gente sabia o culto que começava às 6 horas, terminava às 8. O culto que começou às 7, terminava às 9. O culto que começou às 9, começava... Então a gente saía de um culto, entrava no outro, saía de um pro outro, aí, né? Meu pai aparecia no trabalho cansado, minha mãe falava, minha mãe Eliane, amo, minha rainha, te amo. Disse assim, as crianças não voltaram até agora, saíram para um culto, não voltaram até agora. E vocês com o pandeirinho? Vai dar meia-noite. E meu pai, não é possível que essas crianças... Eu vou procurar. Todo mundo conhecia a gente como um cafezinho, né? Cafezinho, ou Tico e Teco, ou Gêmeos, né? Banana 1, Banana 2, era sempre esses apelidos. Vocês estão procurando quem? Um cafezinho, um Gêmeos? Sim, então, eles saíram de tal igreja, foram para tal igreja. Se vocês procurarem ele lá e não achar, ele deve estar em outra igreja. E meu pai cruzava o braço de frente assim, como é que é? Hora. A gente saía com a cabeça baixa, que a gente sabia que ia apanhar. Certo dia meu pai sentou e conversou com a gente e falou, meus filhos, eu conversei com a tua mãe e eu não acho justo bater em vocês, porque vocês estão indo pro culto. Sim. Foi sábio, né? Porque não adianta eu cobrar de vocês que vocês cheguem cedo se vocês amam tanto o altar que vocês saem de um culto, entram pro outro, saem de culto, entram pro outro. Eu prefiro vocês ali. Indo pro culto, saindo de um, entrando pro outro. Chegando tarde em casa, mas eu sabendo onde vocês estão, do que daqui a pouco ver vocês desgostosos do altar, do evangelho, da igreja, de Jesus, e tá aí com um fuzil na cintura, granada, colete, usando droga, viciado, independente de cocaína, de maconha. Entendeu? Então, dali para frente, a chave virou. Meu pai já não corrigia mais por conta disso. Entendeu? E não era uma ignorância dele, era um certo tipo de cuidado. Sim. Só que ele precisava ter uma outra visão. Graças a Deus, Deus deu essa visão, né? E o Alex, para mim, foi um presente de Deus, cara. Alex, para mim, foi um presente de Deus. Alex, com 12 para 13 anos, a gente jogando bola, que a gente jogava muita bola, né? E Bebeto, na época, era o nosso né, líder, né, professor, nosso técnico. Ele colocou ele numa ponta para jogar. Alex chutava com as 2 pernas. Ele era ambidestro. Né? É difícil hoje você encontrar um cara que chuta bem com as 2 pernas. Né? Uma coisa é você pegar bem com a bola, outra coisa é você saber o que você está fazendo com as 2 pernas. Verdade. Né? A gente tem hoje prova, Neymar chuta com as 2, tem um Dembélé do Paris Saint-Germain que chuta com as 2, mas o Alex jogava muita bola. Ela era ligeiro, sabão, ninguém pegava. E eu era centroavante. Só que nesse dia eu recuei para o meio de campo para jogar como um segundo volante. Então o primeiro ficava fixo e eu sempre ficava flutuando. Né? E a bola sempre em mim, eu sempre estava bem posicionado para poder pegar. Como eu e ele tínhamos muita boa conexão por jogar a bola muito tempo junto, então eu já sabia onde ele estava sem olhar. Eu dominei a bola no peito, me desvencilhei de um, de outro, cruzei, ele estava lá. Ele dominou, que ele pedalou para a direita, para a esquerda, que ele deu um tapa com a esquerda, o rapaz veio joelho com joelho. Foi aonde, na pancada de joelho com joelho, tinha um nódulo atrás. E a nossa torcida era para que não fosse maligno, se fosse maligno. Né? E foi onde tivemos que sair dessa região onde morávamos, na Reta Velha, às pressas. Né? Porque lá não tinha condições, os hospitais não tinham condições de tratar desse tipo de problema, de doença, de enfermidade. Então, fomos obrigados a vir para a Vila Kennedy de 2011 para 2012. Viemos para a Vila Kennedy, alugamos uma casa aqui e deixamos a casa lá, pagamos lá, né, vendemos lá e viemos morar aqui de aluguel. E foi onde a gente conseguiu ir para o INTO, Instituto de Ósseo, e estávamos torcendo que o câncer não fosse no osso,
né? E também fosse benigno. Foi onde descobrimos que não estava no osso, estava atrás da rótula do joelho, porém já estava em processo de desenvolvimento. Foi onde encaminharam ele, transferiram ele para o INCA, e foi onde descobrimos que já estava prestes a descer para a perna, né? A perna esquerda. Ele teve que amputar a perna até a altura da virilha, a perna esquerda. Então o sonho de futebol dele acabou. Entendeu? Continuava jogando bola de muleta e tudo mais, continuou com a mesma motivação, feliz, alegre, sorridente, não ficava se auto-vitimizando, não colocava a culpa em ninguém. Ele entendeu que Deus tinha usado minha primeira pastora, a pastora Rosileia, dizendo que Deus permitiria que ele passasse por esse processo, né? E Deus permitiu, porém Deus tinha curado o Alex. Deus curou o Alex de fato, porém por conta de uma decisão dele, né? Apareceu uma pessoa no hospital, a gente até hoje não acha essa pessoa. Facebook, TikTok, ninguém encontra essa mulher de jeito nenhum. Uma mulher foi na maca onde o Alex estava, no INCA, no centro da cidade. São 13 andares, né? Ele estava recebendo medicamento na veia. Foi onde a mulher entrou do nada. Estou procurando o Alex. Alexandro. Não, é esse aqui. Então, usou essa mulher, Deus usou essa mulher. Nós acreditamos que era o próprio Deus enviando, né? Uma pessoa, essa pessoa não tem identificação em rede social, Facebook, Instagram, não tem nada. A gente procurou, né? Falou, não é possível. Deve ter sido o próprio Deus que veio e eu tinha dito para ele, eu vou te dar um presente por causa da oração da sua mãe. Só te digo que você não toque no presente antes do tempo, né? E foi onde, após ele ter feito o que não era para ter sido feito, um câncer surgiu no coração, onde foi fatal. Alex ficou com o lado esquerdo do peito, né? Parecia que era um seio de mulher. E eu conversava com ele, sempre coçava ele, ajudava ele, ele sentado de frente para mim. Eu perguntei ele, mano, o que você faz para essa dor passar? Ele falava, eu canto. Nossa. Forte demais, hein? Nossa. Se eu canto, a dor alivia. Agora, se eu não canto, parece que a dor se torna insuportável. Ela vem cada vez mais forte. Vinha mais né? forte. E Alex viu o sonho dele por água abaixo, cara. Viu? E eu, por ser gêmeos, né, e por gostar muito da companhia dele, eu, depois que vi aquilo acontecer com ele, ficando com medo de acontecer a mesma coisa comigo, Sim. por conta da genética, né? Então eu pendurei a chuteira, parei de jogar, tentei jogar bola quando estávamos em Marambaia. Meu primo, Nena, né? Ele é técnico de um time que chamava Diamante Negro. Disputei Copa Zico, Copa da Favela. Eu joguei muita bola, só que aquilo ali já não era mais uma motivação. Não tinha mais motivação para você. Meu coração né? já não estava mais ali, porque eu olhava pro lado, já não via mais meu irmão, olhava pro outro, já não achava mais ele. Então aquilo ali foi meio que tirando de uma forma gradual, né, o meu sentimento pelo futebol. Amo futebol, mas hoje jogar já não tem mais essa aptidão. Entendeu? Embora a gente dá uma canetinha, um lençol, que é igual fazer arroz, a gente nunca esquece. Aí ele vem, né? Assim, tu prega desde os 8. Isso. Desde os 8, né? Eu ouvi, uma vez que eu te vi pregar, eu ouvi tu dizer que no dia do enterro do seu irmão, acho que você tinha uma agenda de noite. Isso. Cara, eu fiquei abismado com isso, cara. Porque aí somos seres humanos, somos seres humanos. Cara, qualquer um ser humano na Terra que perdesse seu ente querido, ainda mais um irmão que teu gêmeo tá ali todo dia, tu vê todo dia ele, tua família, teu sangue, tu perder ele, tem um compromisso de noite. Eu fiquei pensando, eu fiquei te olhando e pregando, eu falei, cara, quem tem um espírito pra perder uma pessoa... Porque assim, tem que ter muita resiliência. Sim. E pregar de noite. Cara, eu queria te perguntar, qual foi o teu sentimento... Qual foi o teu sentimento de chegar ali à noite? Foi à noite? Sim. Foi à noite. Chegar ali de noite, assumir a tribuna para poder pregar. Como foi a mensagem? Qual foi o teu sentimento? O sentimento que você tava dentro de si? Mano, só de pensar já me emociono, porque, cara, de verdade, foi o maior desafio da minha vida. Eu imagino. Porque eu sempre fui de monte, sempre fui de orar. Eu me apelidava como cabrito, cara. Só vivia no mato. Orando. Eu acho que se olhava, tivesse exame de sangue em mim, só tinha só mato e terra. Porque eu só vivia no monte. Vivia no monte. Né? Hoje, né, eu tô com um corpo,
né? Antes eu era bem magrinho, bem magrinho. Nesse dia foi no dia 12 de abril. Alex faleceu no dia 10 de abril de 2016. Enterramos ele na terça-feira. Existe uma pastora chamada Fátima, na Vila Kennedy, né? Deus abençoe ela. Ela está viva até hoje, graças a Deus. Né? Bem baixinha, bem baixinha. E todas as vezes que terminava uma campanha, eu estava no término da campanha, né, no último dia, ela sempre tinha a ideia de fazer uma mini vigília no último dia. E o que aconteceu? Eu tinha marcado com ela naquele dia. Porém, só que eu tinha esquecido, porque o processo de ir para o hospital, quimioterapia para o meu irmão, radioterapia e tudo mais, E foi onde, no dia 10 de abril, ele morreu, a Vila Kennedy inteira sabia, porque eu era muito conhecido na Vila Kennedy, né? Então, eu pregava em todos os 4 cantos da Vila Kennedy, então todo mundo se comoveu, né? Foi onde o Alex também sempre parava, os meninos que estavam envolvidos, né, no tráfico, orava, ministrava sobre eles, tudo mais, orava. O Alex tinha mesmo uma chamada de evangelista. E eu sempre o acompanhava, né? Dávamos panfleto, orávamos por eles e tudo mais. Deus usava muitas vezes eu e Alex para essas pessoas. E foi onde conseguimos colocar uma camisa com o rosto dele estampado e tudo mais. Só que eu tinha esquecido totalmente do compromisso de noite. Eu só lembrei quando eu estava saindo do cemitério. Ele foi enterrado no Catumbi, no centro da cidade. Nossa, longe. Isso, ele foi enterrado no Catumbi, no centro da cidade. E ele seria enterrado em cova rasa, porém a gente conseguiu colocar ele na gaveta, né? Aí no enterro eu tive que cantar 3 músicas, mano. Nossa. No enterro. 3 músicas que o Alex mais amava, que era a do Delido Massal, né? A segunda era do Anderson Freire e a terceira era do Marquinhos Gomes. A do Marquinhos Gomes é: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. A segunda música do Anderson Freire é: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. A terceira é do Delino Massal: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então eu tive que cantar essas 3 músicas com peso na garganta, cara, toneladas no meu ombro. Eu falava, não sei de onde eu vou tirar força para cantar essas 3 músicas. Porém, quando eu olhei pro caixão e vi o Alex não parecia que estava morto, Alex parecia que estava dormindo. Com um sorriso, com a pele brilhosa, né? Muito bonito, morreu, meu irmão morreu lindo demais. E foi onde, depois daquilo ali, mano, isso foi 3 horas da tarde. E você tinha uma agenda? Tinha uma agenda às 7 horas da noite. Nossa. Só que por conta das demoras do documento, que faltava um documento, era 3 horas da tarde, o enterro começou às 5 e pouca. Então, prolongou. Só que começou a chegar tanta gente conhecida, tanta família, tanto parente, que existe família parentes que a gente nunca viu. Só conhece no dia que alguém morre. Isso é verdade. Né? Aí tinha uma Kombi que não conseguiu chegar, tinha um ônibus que também não conseguiu chegar. Então, existiam muitas pessoas que queriam estar presentes naquele momento e o próprio coveiro achou que era alguém famoso, porque chegou muita gente, muita gente. E o sogro do Alex, na época, que é o pastor Adriano, que ele namorava uma moça que se chamava Ariane, né? E a Tânia, que era a esposa dele, faleceu, né? Recentemente. E falou, deu as primeiras palavras e tudo mais, oramos pelos entes queridos e tudo mais, né? Agradecemos pela vida do Alex enquanto ele estava vivo. Cara, algumas pessoas aceitaram a Jesus naquele enterro, dentro desse praticamente culto que aconteceu lá, que algumas pessoas aceitaram a Jesus. Eu lembrei, perguntei, pai, que horas são? Ele, meu filho, vai dar 7 horas. E a gente tem que ir embora. Por quê? Porque eu tenho um compromisso lá na pastora Fátima, lembra? Ele, mas meu filho está com cheiro de cemitério, a Vila Kennedy toda sabe que você está enterrando teu irmão, hoje eu enterro teu irmão. Então, releva. Amanhã você pede perdão a ela, ou manda mensagem para ela no caminho dizendo que não vai dar. Ela coloca outra pessoa para pregar. Eu falei, pai, eu não posso. Ele, por quê? Porque meu irmão está dentro do caixão. Se eu tivesse no lugar dele morto, ele tivesse um compromisso, ele iria para o compromisso. Então, meu irmão não deixou somente testemunho, ele deixou um legado. Então, eu tenho que dar continuidade. Então, eu tenho que ir, mesmo enterrando o meu irmão. Só que chegando no culto, cheguei 8 e pouca, porque fui em casa ainda, tomei banho, botei uma roupa e pensativo, cara, o que eu vou fazer para pregar lá? Eu penso, choro. Falo, choro. A lágrima não vai dar para segurar. Cheguei lá, falei, Deus, só me dá ajuda. Só me dá ajuda.
Pra você ter ideia, um espaço que cabia 40 pessoas tinha para mais de 100 pessoas na igreja. Tava lotadíssimo. Cheguei no culto, o povo tudo com o olho desse tamanho, arregalado. Não é possível que ele veio, ele mesmo enterrando em mão dele, ele veio. Passei entre o povo, com a cabeça baixa. Eu cheguei, a pastora, sobe, fui pro altar, dobrei o joelho. Foi onde eu tive a experiência que eu tinha pedido a Deus, só que, porém, de uma maneira muito inesperada. Eu tinha sempre pedido a Deus. Deus me deu uma experiência a qual o Senhor nunca deu a ninguém. Naquele momento, Deus falou, tu não pediu uma experiência? Então, isso é para te provar que eu sou o Deus que responde orações. Eu estou te dando uma experiência a qual eu nunca dei para ninguém. E essa experiência você vai se tornar o teu testemunho. Eu dobrei o joelho, Gabriel, para orar. Cotovelei a pastora, perguntei, pastora, qual é o tema da campanha? Porque tinha me dado um branco. Meu filho olha para o banner em cima. Estava lá uma cova, uma pedra removida, uma gruta aberta, uma pedra removida, e embaixo, do lado Lázaro todo atado, e embaixo João, capítulo 11, ressuscitando Lázaro. Meu Deus. Cara, uma coisa é você ir para a igreja sabendo que você enterrou alguém, outra coisa é você pregar sobre ressurreição, você tendo acabado de enterrar alguém que você amava. É forte. Algumas horas atrás. Então, tem que ter uma fortaleza espiritual muito... Foi o altar. Não tem outra coisa para fazer, foi o altar. Se não fosse o altar... Sei bem o que é isso. Todo mundo sabe, né? Passamos por uma perda há pouco tempo, né? E eu tinha uma agenda de Juiz de Fora, um encontro de vasos, e eu fui dentro do carro e falei, Deus, me dá uma palavra. O que eu vou fazer lá? E eu tenho uma netinha, né? E dentro do carro ela, vovô, o que você vai falar? E Deus me veio à memória aquela passagem de Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Assim, até emocionante, né? E ela virou para mim e falou assim, mas vovô, por que Jesus não ressuscitou minha avó? E eu fui dentro do carro, até chegar em Juiz de Fora. Falei, questionando. E assim, é forte demais. Encontrando... E tem que ter uma força espiritual muito grande. Porque assim, não é para qualquer um. O processo e a perda, né? Como você falou, Deus, ele causa experiências, ele te proporciona aquilo que você pede, né? E a gente sabe que a gente pede e Deus, no momento certo, ele entrega. Como você falou, você pediu tanto a Deus para ter uma experiência, para ter algo, e Deus, ele te proporcionou. A gente sabe que da forma improvável, da pior forma possível, né? Olhando ao grosso modo. E assim, mas ele te fortaleceu para que no momento difícil, no momento da tua perda, no momento do teu luto, você está de pé trazendo a palavra dele. Isso, Alessandro, eu falo que são para poucas pessoas. Porque nem todo mundo tá apto a passar por esse processo e falar assim, não, vamos lá, eu tenho uma agenda, eu tenho um compromisso e eu tenho que arcar com isso. Então assim, se fosse qualquer outra pessoa, teria feito o que seu pai falou. Não, vou mandar mensagem para a pastora aqui, vou pedir perdão, pedir para que ela coloque outra pessoa no meu lugar. Era um direito meu. Sim, mas você na posição de servo, né? Tipo assim, eu tenho um compromisso com Deus, não é com o homem. Então eu vou estar nesse lugar, eu vou pregoar a palavra de Deus e eu sei que ele vai me fortalecer. Eu sei que ele vai me manter de pé perante a essa diversidade. Sim. E assim, é muito forte falar sobre isso, né? É um tema que foi abordado, um tema de superação. Então a gente tem... vocês vieram com esse tema? É tanta coisa para se falar. Então assim, a gente vai superando, né, essas coisas que a vida nos causa, né? Mas assim, cara, o testemunho é muito forte. Sim. E perante isso tudo, qual foi a sua superação a essa situação? Como é que você falou assim, hoje eu tô me superando para tal perda que eu tive? Eu tive uma crise. Eu não queria mais sair de casa, né? Porque eu fiquei uma semana isolado dentro de casa, né? Por coincidência, né? Eu morava na Reta Velha na época, na Rua H, casa 15.
Na Vila Kennedy, eu fui morar na rua A, na projetada A, na Congo e na casa 15. No mesmo número de casa, porém em lugares diferentes e rua diferente. E ali foi onde Deus ele tratou da gente. Cara, eu fiquei uma semana isolado dentro de casa, muitos amigos nossos de escola foram lá me amparar e tudo mais, né? A família da namorada do meu irmão também foi lá, né? Que eram muito amigos, né, da minha família, tudo mais. Eu me senti amparado por fora, né, pelos amigos. Naquele momento eu, de fato, fiquei sabendo, de fato eu vi claramente que eram os meus amigos. Porém, eu voltei pro monte, cara. Eu subi monte, chutando pedra, arrancando mato. Eu falei, e aí, Deus? Orei tanto, busquei tanto, não me corrompi, não me vendi, não negociei, porque que pelo menos o Senhor não ouviu minha oração. Eu te pedi uma experiência, mas não era essa. Porém, por que o Senhor não curou meu irmão e não tirou a sequela? Tá entendendo? Porém, foi onde veio uma música na minha cabeça, e a música que veio é aquela como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar, questiona ou adora. E foi uma semana que todo mundo só falava isso. Só falava isso, questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora. Eu falei, eu não sei o que eu faço, se eu questiono ou se eu adoro. Por quê? Porque nós não estamos isentos de, por um momento, independente do ápice da nossa intimidade com Deus. Para Davi, Deus disse, Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. Salmo 89, versículo 20. Para Jó, meu servo. Para Abraão, meu amigo. Em Gênesis capítulo 17, quando Deus decide julgar Sodoma e Gomorra, Deus diz, como poderia eu decidir fazer algo, algum plano, sem não contar para o meu amigo Abraão? Então, era o nível de intimidade que esses homens tiveram com Deus. Elias ora, 59 palavras que ele usa, o céu é totalmente aberto e sai um fogo com uma forma de língua que lambe o altar, a água que estava no buraco em volta, né? E o holocausto, a lenha, leva tudo. Olha o nível de intimidade que esses homens têm com Deus. Eu quis colocar Deus contra a parede e falei, Deus, eu tenho intimidade contigo, e por que o Senhor permitiu isso acontecer? Sim. Foi onde eu comecei a ter mais coragem de pregar sobre o livro de Jó. Porque Jó, ele, segundo o comentarista Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que Jó fez 16 perguntas, 33 queixas e um questionamento. Eu perguntei a Deus, por quê? Por quê? Porque Jó se sentiu ofendido por Deus. Todo homem que se sente ofendido, ele se torna queixoso. Ele faz sempre muitas perguntas, muitas queixas e muitos questionamentos. Jó, mesmo no ápice da sua intimidade com Deus, ele não foi isento de um dia se sentir ofendido por Deus. Só que a pergunta que não quer calar é, ou você questiona ou adora? Na verdade, o texto diz, não é só questionar e adorar. A verdade que o texto está dizendo é, você me fez 16 perguntas, 33 queixas e um questionamento. E o questionamento, ele diz, por acaso o Senhor não pode julgar minha causa como um homem julga a causa de outro homem por ele mesmo? Ou seja, ele está se sentindo tão acusado, que ele está se sentindo diante de um júri, e ele é o acusado e não tem nenhum advogado de defesa. Não tem ninguém para julgar minha causa, para me defender, uma vez que eu vejo que eu não sou culpado, sou inocente. Então, por isso eu perdi 10 filhos, 3.000 bois, 500 camelos, 500 jumentas, 7.000 ovelhas. E aonde o Senhor está? Perdi a minha saúde, só me restou a minha esposa. Por que o Senhor não guardou a minha casa? Por que o Senhor não me poupou? Então, no ápice da intimidade, no auge da comunhão de Jó com Deus, Jó em momento nenhum, ele invalidou a soberania de Deus. Pelo contrário, ele a louvou. Nossa. Então, se sentir ofendido por Deus, todos nós não estamos isentos disso. Sim. Uma hora nós vamos nos sentir ofendidos por Deus, porque nós queremos algo tão extremo, tão na hora, tão de imediato, tão urgente, é uma tão emergência, que Deus muitas vezes ele simplesmente não é que ele vai virar de costas, o céu vai parecer que está de bronze.
Só que aí que eu quero saber, vai questionar ou adorar? Porque se sentir ofendido por Deus no ápice da minha comunhão não me isenta de me sentir ofendido. Pelo contrário, eu continuo me sentindo ofendido, mesmo tendo uma intimidade com Deus. Porém, Jó fez 16 perguntas, 33 queixas e um questionamento. Isso é atitude de quem está se sentindo ofendido. Só que o que pesa não são as 16 perguntas, as 33 queixas e um questionamento de Jó. É o que ele faz com a ofensa que ele tem. Ou ele louva a Deus, ou ele invalida a soberania de Deus. E o fato de Deus ser soberano, pastor Jonathan, presbítero Gabriel, dá direito a Deus de decidir fazer coisas sobre nossa vida, a qual ele não é obrigado a nos dar satisfação. Deus, quando decide fazer algo sobre nossa vida, Deus ele simplesmente ele procura perguntar a si mesmo. Ele não pergunta a você. Ele não vai te perguntar. Ele não vai. Nem perguntar se você quer, se você está pronto, se você... Não, ele simplesmente vai fazer. Por quê? Porque para Deus, ele é especialista em mudar planos. Sim. Porém, ele mantém o mesmo propósito. Sim, sim. Então, nesse momento, eu falei, cara, eu questiono. Ou eu adoro. Ou eu adoro. Ou eu invalido a soberania dele, dizendo o que a Bíblia diz é mentira. Sim. Eu preguei, não vejo, não conheço esse Deus. Porque a gente está muito acostumado a dar faces para Deus. Um Deus que realiza sonhos. Mas a gente não se relaciona com Deus que destrói sonhos. Mas por que Deus destrói meus sonhos? Ele me deu caneta na mão, me deu papel na mão, me permitiu planejar tudo. Então por que ele não, na hora que era para concluir, para acontecer, se realizar, ele vai lá e quebra tudo. Ele amassa o meu plano e joga na lixeira e diz, viva pelo meu plano. Provérbios capítulo 16, versículo 1 está escrito. Do coração do homem vem os planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. O decreto vem dele. Sim. Ele deixa você planejar. Mas qual é o sentido, Alessandro, de Deus destruir os meus planos, uma vez que ele me permite montar e na hora de realizar, ele mesmo me frustra? Simples. Porque Deus te conhece daqui a 2 anos. E ele sabe que daqui a 2 anos, ele sabe que o que ele permitir você planejar e conquistar, vai te tirar dele daqui a 2 anos. Sim. Então o que ele faz? Ele vê o teu futuro, o seu presente e o seu passado no espelho. E o que ele faz? Eu me relacionei com você como Deus que realiza sonhos. Agora, para eu não te perder, eu vou me manifestar para você como Deus que destrói sonhos. Por quê? Porque Deus prefere muitas vezes se antecipar e destruir os meus planos. Porque ele não quer ter o desprivilégio de ver os nossos planos nos destruir. E forte, hein? Então é difícil lidar com um Deus que realiza e um Deus que destrói. Porém, são a mesma pessoa. Porém, ele se revela de cada forma e em cada momento necessário. Então, foi onde eu tive força. Da onde que eu tirei força? Altar. Aí que eu ia mais para o monte. Aí que eu orava mais ainda. Aí que eu fazia mais jejum. Aí que eu lia mais a palavra. Aí que eu procurei dar um foco, uma direção, um propósito para o meu ministério. Entendi. Forte, muito forte. Tem uma pergunta aqui que ela não sai da minha mente. A pergunta tá aqui é: por trás de toda superação, tem uma pessoa sarada? Por trás de toda superação. A pessoa se superou, mas ela é sarada por ter se superado? Bom, a cura, ela é necessária. Posso usar o exemplo bíblico de perdão. A gente sabe que o maior emblema, o maior símbolo do perdão é Jesus. Sim. Né? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. O amor, quem amou? Jesus ou Deus? Deus. Mas quem se entregou? Jesus. E quem é o alvo? Somos nós. Sim. Então, existe um escritor que ele vai falar que o nosso passado continuará sendo nosso, enquanto nós não abraçarmos a nossa cruz. Porque a única coisa que torna o meu passado, deixa o meu passado no passado, é a cruz. Então, sem a cruz, o meu passado ainda continua sendo meu até a condenação. Então, sem Cristo, nós não conseguiremos, de forma alguma, superar o nosso passado, as nossas dores. Então, tem gente que perdoa por boca, só que não libera perdão de fato profundo. O perdão ele é libertador, tanto para quem libera quanto para quem é perdoado.
Porque, quer ver o exemplo? Gabriel me feriu. Só que o Gabriel foi muito meu amigo. Eu tenho dificuldade, lembra da pistantrofobia? Dificuldade de me relacionar com outra pessoa. Sim. A linguagem técnica, né, da psicologia. E aí? E aí que não vou me relacionar, não vou me envolver. Só que eu ainda tenho um sentimento pro Gabriel de um amigo, de uma irmandade. Porém, o que está prevalecendo é a tristeza, é a chateação dele ter feito algo que eu não esperava. Ele, de fato, acabou me frustrando em todas as expectativas que eu tinha sobre ele. Porém, eu não quero pedir perdão, porque quem me prejudicou foi ele. Só que eu sou crente. Eu prego, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Eu conheço Gênesis e Apocalipse. Conheço tudo. Os seus 613 preceitos da Bíblia, os 10 mandamentos. Decorei tudo. E aí, amigo, do que adianta você estar andando com um remédio e não deixar o remédio fazer efeito? Porque em Cristo eu sou uma árvore que produz perdão. Se em Cristo eu sou uma árvore que produz perdão, por que eu, como crente, olho para o Gabriel, para o presbítero Gabriel, que me feriu, e acho que Deus é obrigado a julgar o Gabriel? Por quê? Porque ele me prejudicou. Não, Deus, por que quem me prejudicou está bem e eu que fui prejudicado estou mal? A culpa não é de Deus. A culpa é minha mesmo. Sim. Por quê? O perdão que eu produzo, a árvore nunca produz fruto para si. Nossa. A árvore produz fruto para outras pessoas. Então, se eu sou uma árvore chamada perdão e produzo perdão em Cristo, Gabriel me feriu, ele me prejudicou de certa forma, de maneira indireta ou direta, mas me prejudicou, eu estou chateado e não quero liberar perdão. Então, eu quero que Deus vire a vida dele do lado avesso para ele se sentir mal, a fim dele vir até mim e me pedir perdão para eu ver se estou pronto para perdoar. Então o que Deus faz? O que adianta trazer o Gabriel? Usar situações para trazer quem te prejudicou até você se você ainda não está pronto para perdoar. Então eu vou te tratar, vou te preparar para perdoar sem que ele precisa vir até você, mas sim que você vá até ele. Por quê? Porque, mas o Gabriel tá indo para a festa bem, tá divertido, tá indo viajando, tá em paz, ele tá feliz, e eu que fui prejudicado, tô em guerra, tô perdendo noite de sono, tô perdendo apetite, não troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Por que eu tô mal e ele que me prejudicou tá bem? É porque eu tô segurando o que é dele. E ele tá desfrutando do que é meu. Enquanto o Gabriel me prejudica, ele tá desfrutando da minha paz, e eu, de forma, querendo ou não, tô ligado a ele. Porque a pessoa prejudicada, ligada a quem prejudicou, olha o status, o story, o zap, para saber se aquela pessoa tá bem ou tá melhor do que ela, ou tá pior do que ela. Então, poxa, toda vez que eu olho a pessoa que me prejudicou tá melhor que eu, e eu que fui prejudicado, tô mal. Deus, sabe o que Deus faz? Quanto que você vai soltar o fruto que é teu? Porque esse fruto não é teu, é dele. Sim. Então libera o que é dele. E o que é do Gabriel? Perdão. E o que é teu? Tá com o Gabriel, felicidade. Então quer que as coisas venham se inverter? Quero. Então libera o que é dele, que o que é teu, que tá com ele, vem para você. Então existem pessoas que não conseguem voltar a ter paz. E fulano que prejudicou tá em paz, porque eu tenho dificuldade de liberar perdão para quem me prejudicou. Então quando eu der o que é dele, Deus ele vai me devolver o que é meu por direito. Nossa. E pra gente finalizar, queria te fazer uma pergunta. Qual é o maior impacto ou legado que você pensa em deixar, né, pro próximo? Rapaz, eu pensei muito nessa pergunta. O Gabriel me mandou essa pergunta e eu falei, qual é a resposta que eu poderia dar? Qual seria a possível resposta? Eu acho que, cara, eu preciso, o meu dever é ser um bom pai, né? Eu tenho na minha mente que eu não sou culpado pelo pecado, pelos erros dos meus pais, porém eu serei totalmente responsável pelos erros dos meus filhos, uma vez que eles alcançando a idade madura, ao olhar para mim e não enxergar em mim uma referência paterna. Então os meus filhos têm que ver em mim uma referência de um homem de Deus, de um servo de Deus, de um pai, de um bom administrador do lar, uma referência de princípios e valores pautados na Bíblia Sagrada. Então o legado que eu deixo são os meus filhos, um exemplo, né? Direcionando eles para um bom caminho, ensinando a eles a viverem da maneira correta, não viverem uma vida pautada só em conhecimento, mas sim optando sempre em ser flexível para viver uma vida
de sabedoria, até porque sabedoria, conhecimento é adesão de informação. Sabedoria é investigação da vida a fim de vivê-la da melhor maneira possível. Então, cara, eu olho o histórico da minha família e decidi viver assim. Por quê? Porque eu não quero cometer os mesmos erros e me tornar escravo das mesmas prisões que os meus pais ou minha família passada se tornou escravo. Então, eu não quero ser essa pessoa, procurar ser um bom pai, um bom gestor de família, um bom marido, porque Deus me deu uma melhor amiga, que é a minha esposa. Me deu 2 presentes que são meus filhos, que são meu coração fora do peito. Então, o legado que eu deixo são bons filhos, para que futuramente se tornem bons pais, né? Um bom administrador, um bom marido, um bom chefe de família. Esse é o maior legado que eu desejo deixar. Tá certo. Nós. A gente não teria outra pessoa em mente antes de chamar, porque você tem esse testemunho, esse passado que você foi obrigado a superar, você foi obrigado a romper os seus limites ali para poder se tornar o que você se tornou hoje. Um homem de Deus, um bom pai. Graças a Deus. Futebol não vou falar nem tanto, porque... né? Aí eu já tô vendo que você tá dando lugar pro outro amigo aí. Né? deixa ele. Mas uma pessoa que alguém possa olhar e se espelhar, se alguém possa olhar e falar, um dia eu quero ser igual a ele, eu quero chegar ao nível dele, sim, porque a gente vê o teu testemunho, a gente vê a tua história, é bem forte, é bem impactante, e eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Opa. Ter estado conosco aqui hoje. Foi uma honra pra gente te receber aqui. Faço das palavras do Gabriel as minhas palavras. Meu irmão, continue sendo esse homem usado por Deus. Que Deus continue te sustentando, te fortalecendo cada vez mais. E que teu ministério venha tomar rumos bem maiores. E que você venha pregoar o Evangelho de Deus aos 4 cantos dessa terra. E com esse testemunho forte, lindo que você tem, eu creio que muitas pessoas vão ser impactadas ainda pelo poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Eu agradeço pelo convite. Foi um privilégio, tá? Um prazer. Como eu disse para vocês, eu repito, foi o meu primeiro podcast que eu participo, né? Então, tudo que eu falei aqui foi exclusivo. Em algumas coisas eu falei de maneira homeopática, bem pedacinho, né? Nas ministrações onde eu vou e onde Deus me toca para falar. Mas tudo que eu falei aqui foi do fundo do meu coração. Foi um privilégio, foi uma honra, tá? Deus abençoe. Pastor Jonathan, presbítero Gabriel, vocês, a sua casa, a sua família, que eu conheço, né? Tive o privilégio de conhecer vocês. Então, muito obrigado, me sinto muito honrado, tá? Hoje, né, vocês estão iniciando, é o primeiro episódio, mas, por favor, não se esqueça de mim quando o Elohim Cast estiver com 30 mil seguidores. Pode deixar que você volta, você retorna. Então, de hora, quero agradecer a todos, né, por estar conosco nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, dependendo do horário que você for assistir o nosso podcast. Lembrando que Pastor Jonathan e Presbítero Gabriel estamos aqui embaixo da nossa ordenância, né? Temos a nossa casa espiritual, né? A Glória da Segunda Casa, aonde eu quero agradecer também a todos os membros que estão na live no Instagram da nossa igreja, presenteando, né? com as visualizações. E de antemão, muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Presbítero Gabriel. E lembre-se de seguir lá no YouTube, ativa o sininho, né, para receber todos os vídeos que chegarem. E estaremos aqui novamente na próxima semana, contando com o próximo convidado. Show!